LeBron James, Michael Jordan. Quem é o seu GOAT? Acontece que muitas pessoas sempre limitam as listas de quem é o maior de todos os tempos do basquete a esses dois jogadores. E até vai existir um terceiro ou quarto jogador. Por exemplo, se você quer um cara influente, campeão, que mudou a forma de jogar basquete, você pode falar de Curry, Bill Russell, extremamente vencedor, ou quem sabe até um Kobe Bryant. Mas na opinião de Kevin Durant, ele também deveria estar nessa discussão. E ok, eu forcei um pouquinho a barra quando a gente fala de Bill Russell e Stephen Curry, porque no fim das contas todo mundo se limita, ou grande maioria das pessoas, a Kobe, LeBron e Jordan. Mas o Kevin Durant acha que essa lista deveria ser aberta, mais especificamente com o seu próprio nome na lista. É sobre essa declaração que ele deu recentemente de que ele deveria estar na briga pelo GOAT, ou nas discussões de mesas de bar, digamos assim, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta é de 10 likes se você gosta de falar de basquete, sempre trazendo temas diferentes com reflexões a respeito da bola laranja. Esse é o lugar certo para você. Mas antes da gente começar o nosso vídeo também, vou pedir para vocês conhecerem o nosso canal de dicas de apostas em NBA. O link vai ficar na descrição, canal Cesta de Trade aqui do lado, o nosso grupo VIP com as tips exclusivas para vocês. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho? Bom, pessoal, a declaração do Kevin Durant foi recebida de diversas formas por pessoas diferentes que têm opiniões diferentes. Algumas pessoas acham que é Jordan, não tem discussão. Algumas pessoas acham que o LeBron, por ser mais completo, deveria estar no posto de o maior de todos os tempos. E outras pessoas acreditam até que Kobe são o seu GOAT, digamos assim. Esse argumento de que cada pessoa tem o seu GOAT, ele é bem frequente no mundo do basquete. E eu acho que você tem a opinião que você quiser. Eu acho que as pessoas têm o direito de pensar da forma que elas quiserem. Mas uma coisa é você ter o seu jogador preferido e outra coisa é você saber quem é o GOAT ou quem são os 3 melhores jogadores da história, sei lá, para aí sim você fazer uma discussão. Por conta desse pensamento parecido com o meu que muitas pessoas têm de que estamos limitados a 3 ou 4 jogadores no máximo, a gente teve a declaração do Kevin Durant sendo recebida de forma até um tanto quanto jocosa. Acontece que a gente está falando de uma liga, de uma NBA, que ela é feita de personagens. O americano adora isso. É uma liga que fala sobre jogadores e não só sobre as franquias. Você ter heróis e vilões fazem com que o papel de determinado jogador dentro da história do jogo seja completamente diferente. Muitas pessoas citam o exemplo de LeBron James, que foi de grande jogador ali escolhido como para ser o melhor de todos os tempos, para um vilão, quando trocou Cleveland pelo Heat. E depois, no seu retorno de Miami para Ohio, ele foi campeão e virou herói. E aí, muitas pessoas precisavam de um vilão. Então, o argumento de que o Kevin Durant foi prejudicado por conta dessa mudança para o Golden State Warriors, quando ele tirou ali uma possível dinastia de um herói no time da cidade onde ele nasceu, fez com que o Kevin Durant tivesse ali uma imagem um tanto quanto manchada dentro da história do jogo. Mas acima de tudo isso aconteceu porque ele se juntou não só a uma panela, mas a panela que derrotou ele tempos atrás. É basicamente você abraçar o seu inimigo, se juntar a ele e, bom, parece que o Russell Westbrook tem motivos de sobra para não ser muito simpático ao seu ex-companheiro. Mas as pessoas também não têm. Então assim, quando a gente fala a respeito de qualidade do jogo, técnica e importância no basquete moderno, de fato Kevin Durant é um dos maiores. E ele deveria ser levado em consideração por conta do enorme arsenal ofensivo que ele tem, visto como um revolucionário do jogo na sua forma de pontuar, podendo jogar em diversas posições e com a habilidade e leveza de um armador, mas a altura de um pivô, por exemplo. Só que sinceramente, no fim das contas, o bolo que a gente soma quando a gente fala do KD é desfavorável para ele. Quando a gente ignora essa parte técnica, isso é muito importante dentro da história do jogo, a gente tem um impacto na avaliação dele que é bem inevitável. Quantidade de títulos, por quem ele venceu esses títulos, lesões. Kevin Durant também é um jogador que foi muito prejudicado por conta das lesões. Escolhas erradas de carreira, escolhas antipáticas ao público, de fato fazem com que você fique distante de discussões como essa. E ele mesmo reconhece isso. Essa mudança ali para o Golden State Warriors fez com que a imagem dele fosse completamente ali manchada e difícil de ser reconstruída, a não ser que ele vença por uma outra franquia um título da NBA, sendo MVP, quem sabe pelo menos das Finals. Só que acontece que ele sempre insiste no erro. Ele já está na sua terceira panela ali, depois de um Brooklyn Nets que fracassou, porque os 3 jogadores principais não conseguiam jogar juntos ao mesmo tempo, apesar de terem jogado
muita bola quando estavam os três em quadra, ele se junta a um Phoenix Suns que, ok, não é uma panela como a do Golden State, não é uma panela como a do Brooklyn Nets, é um contexto um pouquinho diferente, mas mais uma vez ele se apoia nesse conceito de Big Three, que nos anos 2010 muito provavelmente daria certo, mas graças ao Denver Nuggets de Nikola Jokic e companhia, isso vem se provando um conceito de basquete que não faz tanto sentido assim, ou pelo menos não é a fórmula exata do sucesso. O que eu tô querendo dizer mais uma vez é que o Kevin Durant cometeu muitos erros na carreira. Para ele consertar, provavelmente ele não vai conseguir com um título inédito ali no Phoenix Suns. Ele pode até melhorar, porque repito, Booker e Bradley Beal não são jogadores do nível ali de um James Harden, Kyrie Irving ou com o nome que esses jogadores têm, e muito menos não é um time como foi aquele Golden State Warriors. Mas o que me incomoda bastante nesse tipo de argumentação de que as pessoas me tiram aí da briga de GOAT porque eu cometi erros de carreira, como se isso não fosse importante, me incomoda muito. Essas escolhas de carreira, essas decisões, a forma como você se posiciona, principalmente nos esportes americanos, onde pura e simplesmente o jogo não é a única coisa que basta para você ser considerado o melhor, é muito importante. Eu sempre trago essa discussão para o futebol quando as pessoas falam que o Rivaldo ele não foi valorizado, foi um jogador espetacular, mas que as pessoas não valorizam porque ele não era muito midiático. E sinceramente, para mim, o problema é dele. O jogador precisa saber trabalhar a sua imagem, precisa tomar decisões corretas. No esporte moderno de alto rendimento, você trabalhar com as grandes mídias, redes sociais, escolher certo o seu time, o projeto e ser um jogador simpático ao público faz total diferença. Você pode até me dizer que esse tipo de coisa não deveria ser levado em consideração na hora de avaliar se um jogador é melhor ou pior do que o outro. E eu concordo. Eu me importo acima de tudo com o que ele faz dentro das quadras. Só que mesmo se a gente partir apenas para o lado técnico, o Kevin Durant também está atrás de muitos outros jogadores. Títulos, nem se fale. Ele está atrás do Stephen Curry, por exemplo, do Durant, do LeBron James, nem se fale. E da parte técnica, vamos mandar um abraço aqui para ele, porque por mais espetacular que ele seja, a gente sabe que o Kobe e o Michael Jordan estão ali num nível acima. Pelo menos essa é a minha visão. Eu só acho que o Kevin Durant não reconhecer que os erros dele de fato prejudicaram a avaliação da carreira dele por completo é uma coisa que me preocupa bastante, porque se por um lado ele diz que sim, isso influencia na avaliação das pessoas, porque ele continua se juntando a panelas. Não é como se eu quisesse que ele pegasse um time ruim e fosse campeão com esse time ruim. Não, a gente sabe que isso é difícil de acontecer, principalmente porque há um minuto atrás eu defendi que o esporte coletivo e o sistema de jogo, num geral, faz muito mais sentido do que juntar 3 jogadores de nível altíssimo. Só que, sinceramente, a forma como ele faz é muito preocupante, é chata, incomoda. Esse momento da carreira dele, depois de um Brooklyn Nets, ele poderia ter voltado para o OKC ou ficado em Nova York. Quem sabe, depois de perder Kyrie e James Harden, você ser campeão com os jogadores que ele tinha ao redor dele não fosse uma história mais interessante. Talvez ele não precisasse nem ser campeão com aquele núcleo, só que ele para o Phoenix Suns se juntar a Chris Paul, Devin Booker e agora, posteriormente, a Devin Booker e Bradley Beal, não é a melhor forma de você arrumar as coisas. E bom, provavelmente a gente vai ver o Kevin Durant se lamentando por muitos anos por ele não estar nesse tipo de discussão. Só que na minha opinião, ele não está entre os 10 melhores da história da NBA, é extremamente compreensível. E não é só pelas decisões que ele tomou da carreira, isso só potencializa. Mas também porque ele ainda não é um jogador e não foi do nível de um LeBron e de Michael Jordan, que para mim são os verdadeiros GOATs. Bom, pessoal, deixa aí nos comentários quem é o seu GOAT da NBA. Você acha que o Kevin Durant deveria estar nessa discussão? Eu entendo se você me disser que ele é o seu jogador preferido, mas para GOAT já é um pouquinho demais. Não acho que as pessoas deveriam receber essa declaração de forma jocosa, mas o Kevin Durant deveria entender muito bem o porquê que ele não está nessa discussão e tentar fazer diferente, provar que as pessoas estão erradas. Não que ele tenha que provar algo para alguém porque ele é espetacular, mas o objetivo dele é estar dentro dessas discussões. Ele precisava fazer por merecer. Muito obrigado pela sua audiência, o like que eu espero que você tenha deixado e falou.